Ele é pivô no duplo sentido da transformação de garotos em relação à questão do esporte no dia a dia. O Câmara Livre de hoje, como faz toda semana, vai emprestar as histórias e trajetória de Josuel dos Santos para poder, através deste contato, trocar experiências de vida e fazer com que isso possa servir de reflexão para você que está em casa. Sobretudo, os jovens no estímulo desta nossa conversa desta semana. Josuel, você nasceu em Barueri, mas logo cedo ficou no Guarujá, onde tem um bom triplex. E... Isso, eu nasci em 1970, em Barueri, e meus pais logo mudaram para o Guarujá, onde eu passei toda a minha infância e onde eu pude conhecer o basquete através do meu tio, que a gente passou a infância junto. E como eu sempre estava, ele é mais velho que eu, e onde ele estava, eu estava acompanhando e acabei conhecendo o basquete. Ser de família humilde, no caso do esporte, o esporte acabou realizando transformação na sua vida, como de milhares de garotos em outras modalidades. Isso também aconteceu com você? Aconteceu. O esporte é uma ferramenta tremenda para transformação em todas as áreas na vida de uma pessoa, né? Tanto como homem e dependendo daquilo que ele consegue alcançar, pode mudar a estrutura da vida dele, da família dele, e o esporte tem essa possibilidade. Quando você olha para a sua trajetória, quando você se deu conta de que era o basquete, nem tanto ou tanto por causa da altura, mas também porque você tinha jeito para coisa? Acabou sendo cedo porque, felizmente, eu evoluí muito rápido, aprendi bem os fundamentos e fui me desenvolvendo muito rápido dentro do basquete e as coisas começaram a acontecer. Com 2 anos jogando, já haviam clubes interessados, não só pelo tamanho, mas pela evolução, vendo que eu tinha potencial para crescer. Então, com 3 anos que eu comecei no Guarujá, eu já saí do Guarujá para Sorocaba pelo basquete, para estudar e jogar basquete. Vamos aplicar isso no tempo agora para a tua função atual. Você está treinando, verificando, vendo, fazendo peneira, triagem de molecadinha na sua função principal, onde você é fera de pivô. Com que idade você acha, para o seu referencial daquele tempo, já é possível ou deve ser recomendável, falando para os pais agora, encaminhar um filho que ele acha que pode se dar bem no basquete ou em outro esporte? Então, hoje está até mais precoce, assim, está mais cedo, a garotada tem aparecido. Eu acho que quanto antes se envolver no esporte, seja qualquer modalidade, é importante. E o tempo vai determinando qual a melhor área para a criança estar atuando, né? E se no basquete, 10, 12 anos já está uma idade de aprendizado para poder aprender bem os fundamentos do basquete. Separar aí na cronologia da pedagogia até os 7 anos da primeira infância, daí Sim. dos 7 em diante a segunda infância. Então, ao final da segunda infância, ele já deve estar, se for o caso de encaminhar para ser profissional um dia, estar em contato com o esporte, pelo menos. Sim, já com os fundamentos, aprendendo basicamente os fundamentos. Assim, não propriamente o jogo, porque você acaba eliminando algumas etapas e tendo dificuldade mais para frente. Agora, aprendendo os fundamentos, ainda é hora da criança brincar. Isso deve ser levado em conta? Sempre. Acho que, como eu falei, a gente não pode pular etapas, né? A criança tem que brincar aprendendo sobre a modalidade, para mais para frente, a partir dos 12, já ir para o mais específico da modalidade, no caso do basquete. Uma questão muito óbvia. Eu, por não ter tido fundamento nenhum na infância, vou jogar futebol, saio razoavelmente bem com a bola pelo lado esquerdo, mas o pé direito é nulo. Se tivesse treinado isso quando era pequeno, tinha funcionado melhor. Isso é assim mesmo? Com certeza. Se a gente não passa a base correta para o jovem, ele vai ter muita dificuldade. E depois é muito mais difícil você corrigir ou tentar ensinar algumas coisas, porque acaba criando um vício. E como hoje tem muito esse contato com NBA, com basquete de rua, então a garotada quer fazer aquilo que eles fazem, mas não aprendem as mecânicas corretas para se executar da mesma forma que eles executam. Já que você falou do basquete de rua, vou usar as duas questões aqui. Hoje as grandes marcas de material esportivo desenvolvem tênis que quase eles pulam sozinho
para a gente, não era o caso do teu tempo, brincando com a questão das tecnologias aqui. Mas os meninos de rua, você treinou muito na areia. Dizem alguns especialistas que isso de algum modo fez alguma diferença, porque você brinca no paralelepípedo ou no cimento, arranca umas tampas do dedão, mas cria flexibilidade e resistência maior. Tem sentido isso para você olhando para o tempo ou não é mais assim? Não sei, né? Essa parte fisiológica eu não sei dizer muito bem, mas é lógico que quanto mais você tem atividade, mais brinca, mais salta, mais corre, mais pula, você vai fortalecendo o ligamento, fortalecendo o tornozelo, até pegando movimentos que você vai usar dentro da modalidade que você escolher. Entendi. A areia, no caso, fez diferença para a tua formação de base aí? Ou não é esse mito também de que na areia você consegue Não, eu acho sim que porque você acaba fazendo um trabalho de propriocepção. Então, se você vai torcer, então você já vai fortalecendo os ligamentos que permitem não torcer com tanta facilidade. Tem sim sua função, né, que ajuda bastante. Conceitos emocionais aí da disciplina do dia a dia para os meninos. Ele tem que treinar, ele tem o tempo de treino, ele tem que se cuidar, ele tem que dormir, ele aprende ou é levado a aprender logo cedo que ele tem que seguir a vida com certas regras. Isso é bom? Eu acho que no tempo correto, assim, acho que colocar isso muito para a criança muito cedo, a rotina de um atleta profissional, acho meio complicado, assim. A criança quer brincar, quer se divertir, acho que vai mais dos pais como orientação e um pouco do técnico auxiliando do que seja colocar uma rotina de profissional. Outra curiosidade, vou usar quase sempre o futebol como parâmetro de referência quando puder aqui. Os olheiros dizem, e a gente já conversou com vários aqui, que no futebol tem alguns cuidados para essa ideia de que aquele menino vai ser craque. Você pode, com 10 ou 12 anos, pegar um menino que dribla muito bem, espetacularmente bem, mas que por uma série de outras razões e cacuetes que o olheiro pega, ele fala, não, ele é um grande driblador, mas pode não ser necessariamente um bom jogador de futebol. Tem alguma referência para o basquete na hora de olhar e... Opa, esse aqui tem mais jeito, isso aqui tem isso para desenvolver? Sim, a gente analisa bem a genética, a constituição física, né? Alguns já são mais atléticos e eles têm que pelo menos tentar, assim, não pode se desperdiçar. E se olha muito pela altura, se já é grande, tem que pelo menos trabalhar. Vai treinar, vai tentar melhorar a mobilidade, alguma coisa, para não se desperdiçar. E aí o próprio tempo vai determinar. Vamos voltar para o Josué, o menino. Qual a memória afetiva que você tem da sua infância, que não precisa ser relacionada ao basquete, caso não seja no seu caso, quando você olha para o tempo e fala, puxa, isso sempre quando eu olho na minha infância é o que me vem à cabeça? Cara, eu acho que é a brincadeira de rua, jogar bola na rua, ralar o dedão do pé, coisas que a criançada hoje não tem. E que atrapalha muito na vida esportiva, porque não subiu em árvore, não subiu em muro, não pulou de muro, não correu na rua, não brincou de pique-esconde. E são coisas que são essenciais na vida de uma criança. Hoje está muito presa a computador, a jogos, a ficar dentro de casa pela segurança ou pela falta de segurança que tem e acaba não desfrutando dessas delícias que toda criança deveria ter. Vou dar um pulo no tempo, o tempo inteiro aqui. A gente tem alguns bons atletas de ponta, tanto que eles estão em times da NBA, mas isso não tem se refletido em ótimas seleções para disputa com o resto do mercado, inclusive fora do mundo americano aí, que é top. Uhum. Por quê a gente não consegue? Cara, Com Varejão, com Leandrinho. Existe uma diferença entre atuar em equipes da NBA e ser referencial de equipes da NBA. Então, por exemplo, a Argentina. O Ginóbili é referência no time dele. É cara que decide. É o tal do pedra 90 que a gente brinca na formação do time de clube. Então o cara é decisivo. Outros jogadores são mais decisivos. Nós temos muitos atletas brasileiros, mas nós não temos ainda atletas brasileiros
que sejam fundamentais em equipes de ponta na NBA. Então, a gente tem que trabalhar num conjunto. A gente não vai trazer um jogador da NBA para ser decisivo na seleção. Nós não temos isso ainda. A gente está experimentando em nível de seleção, até estamos gravando aqui no ano de Olimpíada para aproveitar esse espírito com a escola argentina, o olhar argentino sobre os nossos times. Faz diferença essa história que as pessoas falam da escola de basquete argentina, que é uma boa, ótima referência aqui na América do Sul, com o nosso jeito de jogar, ou na hora de montar um time não faz tanta diferença? Não faz, eu acho que faz sim. Eu acho o time argentino, primeiro, assim, muito disciplinado. Aquilo que é passado eles fazem daquela maneira como é feito na Europa. E eu acho que como eles encaram o defender o país dele, não que os nossos não tenham esse espírito, mas eu acho deles muito mais intenso. Assim, é como se eles estivessem indo para a guerra. Assim mesmo, e tudo realmente que eles precisarem fazer. É no fio da navalha, na ponta da eles vão. A gente costuma falar que normalmente são países que passaram por alguns momentos muito sérios de guerra, sabem o que é isso, sabem o que é essa garra, assim. E nós somos muito talentosos, temos muita qualidade, sabe, genética, acho que tudo ajuda o brasileiro. Mas se a gente tem um pouco mais desse espírito, eu acho que faz uma diferença muito grande, que é o que o Oscar tinha, por exemplo. Todos os técnicos em nível profissional, em todas as modalidades, treinam, tentam montar esquemas táticos de distribuição da forma do time jogar, de acordo com as peças que ele tem disponíveis e variáveis de jogada. Todos. Não haveria de se pensar diferente do ponto de vista profissional. Mas alguns times a gente vê, voltando para o basquete, que o técnico não só tem o time na mão, como a gente fala, ele treinou efetivamente essas variáveis para, em alguns segundos, mudar a história do jogo. Isso faz a diferença. Faz, porque você tem que se preparar de todas as formas. Tem que estar... Porque o basquete, ele te oferece muitas coisas. Num jogo, em alguns segundos, pode acontecer muita coisa. A gente teve exemplo agora da semifinal da Liga das Américas, que o Bauru estava perdendo 17 pontos, faltava 7 minutos, 6 minutos. Isso. E numa estratégia, mudança de defesa, aí encaixou algumas jogadas, assim, porque aquilo foi treinado, foi compreendido aquilo que o técnico passou, que não foi criado do nada ali na hora, mas coisas que você vai treinando no dia a dia. Ele tinha essas cartas na mão. Tinha, e você adequa, você treina alguma coisa e vai adequando ela ao momento do jogo. Então, o basquete proporciona isso e o time tem que estar preparado. E é nessas horas que você vê que um time está bem montado, que as peças estão compreendendo e estão aceitando aquilo que está sendo passado. Nesse caso, você está se referindo ao nosso vice-campeonato na Venezuela, de forma espetacular. E eu acho espetacular, porque acompanhei como editor de plantão no final de semana no jornal aqui da cidade. Além de estar perdendo por Flamengo por 17 pontos, você tinha um time desfigurado do ponto de vista daquilo que tinha sido montado. Exatamente. Com os caras de ponta fora. Estava sem o Hetzheimer, referência próximo à sexta, já estava sem o armador reserva e perdeu o armador titular. E no momento decisivo do jogo ainda perdeu o capitão do time. Então, assim, tudo... Para 5... É muita Três diferença. feras. É muita diferença. E com pouco tempo e tendo que resolver ali na hora. Então, assim, o dia a dia, esse trabalho de orientação do técnico, de ter o time na mão, dos jogadores entenderem o que está sendo passado e executarem. Porque o difícil é executar, né? A fama é de que, num tempo de basquete, assim, o técnico vem com a prancheta, passa um monte de coisa, desenha, mostra tudinho. Aí chega na quadra, né, faz tudo ao contrário. A gente que olha de fora acha uma loucura isso naquele minuto lá. Não dá para entender nada. As televisões acompanham junto. O técnico, tá todo mundo falando, fica um monte de coisa na cabeça. E o cara desenha, você vai por aqui o número. Aquilo é compreensível do ponto de vista do dia a dia. Totalmente, não é uma loucura. Totalmente. Mas para quem está de fora, não dá tempo de fazer tudo isso. É uma maluquice.
Aí eu me pergunto o que faz na cabeça do técnico, lógico, tem o perfil do técnico, a capacidade dele enxergar cenários de jogo, mas ele é pago para isso, Sim. pensando de uma maneira bem rude em relação à sua função. Agora, alguns jogadores rendem bem do ponto de vista de inteligência emocional e da capacidade de enxergar isso no jogo, e outros nem tanto. Tem que levar isso em conta também na hora de montar esse tabuleiro todo. Então, o próprio treino ajuda. É lógico que tem os jogadores que têm uma leitura melhor do jogo. Tá rolando o jogo, mas ele está entendendo o que está acontecendo. Outros vão Fazer as pelo suas que funções. oferece ali. Mas no treinamento do dia a dia a gente consegue conciliar um pouco, assim, juntar essa diferença toda. Mas esses jogadores que têm maior leitura são os que normalmente auxiliam o técnico dentro da quadra, puxando esses outros jogadores. Eu sei que vou falar uma bobagem aqui, mas é por causa de ser bobagem mesmo que eu vou falar. Você pega a mesma jogada sua, que você tem aquela que você te marcou, até por característica, e você repete ela 100 vezes, você acertou ela 99 vezes. Mas tem dia que ela não encaixa. Tem. Você pode explicar que teve um problema com a mulher em casa, passou no farol durante, o cara xingou você no trânsito, ou te perturbou, tem um carnê lá que não conseguiu pagar, e você levou isso para a quadra. Mas se não for esse elemento, a questão da inteligência emocional que eu estou tentando acessar aqui, interfere na hora da performance? Sim, de você saber fazer outra coisa até que aquela volte à normalidade dela. Porque, por exemplo, se a jogada que me caracterizou foi o gancho. Aí se tem dia que não está caindo o gancho. Então eu vou investir mais em pegar rebote, em fazer bloqueio, e que me posicione mais próximo da cesta, do que eu ficar insistindo no gancho até que eu volte a entrar no jogo, volte a pegar moral e os ganchos voltem a cair. Então é você saber mudar. Como o basquete é um futebol é um esporte, já estou falando de futebol aqui, de muito contato, tem algumas malícias que, como existe no futebol, fala, pô, não deixa o cotovelo não, velho, isso aí você está sacaneando. Tem uma linguagem interna que faz com que vocês se aborreçam ou reclamem do outro atleta ou não, fiquem olhando para a cara do árbitro, isso aqui é irregular. E sim, tem toda uma linguagem interna que nós não conhecemos. Tem, principalmente pivô, é pancadaria o tempo todo. Não tem empurra, puxa, porque você está brigando por posição. Aí às vezes você tomou uma, aí você quer devolver, o juiz apita a sua e não apitou a dele, aí você tem que ter a cabeça no lugar e se você estourar vai ser só pior, porque por mais que você reclame com o juiz, você vai estar sempre em desvantagem, aí ele vai te dar uma técnica, você vai ficar... Então assim, tem que ter cabeça e compreensão desse momento que ali é pancada, saber levar, saber dar, vai, segue o jogo, não demonstrar. E falar, isso é muito mais fácil do que estar executando lá dentro, porque você tomou, sobe o sangue na hora, é difícil. Então, volta um momento do controle emocional. Volta, totalmente. Agora, isso é em frações de segundos. Ao longo do tempo, vocês vão aprendendo que vai levar pancada mesmo e tem que saber esperar o próximo lance e seguir o jogo. Isso se tiver tudo normal, se for só o jogo normal. Só que às vezes você pega jogador malicioso e que sabe bater. Nossa, aí é muito mais difícil. Você era um cara esquentado? Ou que segurava a onda nisso? Olha, todo mundo perdeu a boa de alguma forma. Eu tentava controlar bastante. Porque eu sempre assim... Um defeito meu é que se as coisas não iam muito como eu achava que tinha que ser, da forma, tipo, justiça própria, assim, eu queria fazer justiça própria e não acontecia, aí eu dava a gente chamava de plim. Quando dava o plim... Um surto ali. Chutava a cadeira, fazia as coisas que eu me envergonhava muito depois, mas na hora do jogo, assim, cara, era muito... estalo e vai. Se desse... E era com qualquer um, cara. Qualquer um. Uns controlavam mais, outros menos, mas sempre tinha um momento. Faz diferença o cara malicioso no sentido daquele cara, pô, eu vou ficar enchendo o saco do Josué, eu vou falar umas merdas pra ele durante o jogo pra tirar ele do eixo. Tem cara que usa ainda esse tipo de armadilha? Argentina, então, filho.
É. Fica aqui falando na orelha. Não, te puxa, dá as pancadas, sabe? Coisa simples assim, você tá vindo assim, você vai passar, já dá uma no peito e o jogo vai rolando, principalmente lá. E argentino sabe mexer com o brasileiro, porque a gente é muito esquentado, cara. E eles fazem uma cara de cínico, tipo assim, bate assim, sabe, olha pro juiz assim, você fala, é muito sinistro, você começa a ficar, cara. Eles são craque nisso. Você já pensou, hoje, se pensou para repartir conosco aqui, o lado inverso dessa moeda? Pô, deve ser muito difícil ser árbitro de basquete. Aqui a gente tem um vereador que é árbitro de basquete, o Fabiano Mariano. Porque você tem que estar atento a tantos elementos e essas condições, embora seja mais de um no jogo. Não, mas atleta é chato demais. É chato demais, reclama de tudo tá errado. O árbitro estudou um monte de tempo ali, ele sabe muito menos que jogador, né? Se pega um árbitro esquentado, então aí... E árbitro tem domínio do jogo, né? Ele sabe tudo que está acontecendo no jogo. Sabe. Você passou, só para citar alguns aqui, nasceu em Barueri, foi para o Guarujá, aí jogou Jogos Abertos para o Sorocaba, ele vai estar no meio da lista, mas Santo André, Franca mais de uma vez, Rio Claro, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, com timaço naquele período, Ribeirão Preto, Barueri já falamos, com o time do Oscar, só para lembrar, depois no Rio de Janeiro, com outro time do Oscar, o Flamengo, Bauru, Vasco e Mogi. Aliás, jogou no time de Bauru, que fez referência para a nossa história aqui, que felizmente está sendo prolongado do ponto de vista do basquete. Então, de repente, uma cidade aqui do porte médio do interior do estado de São Paulo, no centro do estado, aparece um projeto e esse projeto mostra que a gente também pode ter um bom time de basquete. E isso acaba se consolidando, perpetuando, porque outras cidades tentaram a história do basquete e não prosseguiram. Isso faz uma enorme, brutal diferença para quem não acompanha basquete hoje, do ponto de vista de formação de atletas, já que é o que você está olhando? Faz, porque uma equipe como a que tem aqui chama muita atenção. Chama a atenção da garotada. E você ter acesso a esses grandes atletas, são atletas de que jogaram em NBA, jogaram em Europa, não são atletas só de ponta a nível nacional, são jogadores internacionais mesmo. E isso, para chamar a garotada, para animar a garotada, é extremamente importante. Eu acho que não só do ponto de vista esportivo, de ter uma grande equipe, de movimentar a cidade, de movimentar a região, mas essa parte social que a gente não vê tanto, né? A gente vê muito como desempenho, mas esse social de ser exemplo e entender essa importância, o que é ser esse atleta de ponta e o que é o olhar de um garoto para esses atletas. E por uma série de razões, o basquete e o vôlei, a gente tem, infelizmente, uma ótima experiência aqui também de um projeto de longo prazo. Não dá para montar times e pensar em consolidar isso se não forem projetos, um tempo de execução no Consilig Bauru. A gente tem conversado com alguns dos atletas aqui. Você vai para a arquibancada e vê a referência de família, de público completamente diferente, por exemplo, do futebol, né, infelizmente. E isso faz com que tenha uma relação de espelho, essas crianças olham para vocês pensando em jogar, de se tornarem ídolos mesmo. Com certeza. Quem não quer ser um Alex, um Hetzheimer? E fazer o que eles fizeram, chegar onde eles chegaram. E a imagem que o jovem tem é daquela disposição, daquela garra ali. Então, assim, é muita responsabilidade. Porque você, mesmo não querendo, você está ajudando a formar o caráter de uma criança. José, quando eu tentei jogar basquete em Itaberá, e tentei e não joguei, vou ficar fazendo média nenhuma mentirosa aqui, a bola era maior para mim do que eu achava que ela era, e uma espécie de plástico, couro, borracha, sei lá, que era borracha. Aquilo ruim. Você pegava no corpo, rasgava, inclusive. A gente chamava de quebra-dedo. Se batesse aqui... Ela diminuiu de tamanho, ela mudou a bola como nos outros esportes? A bola tá delícia. Você aperta assim, ela é até macia. Parece fofinha para dormir. Ela é até macia, dá vontade mesmo de usar de travesseiro assim. Só que... A que você jogou era... Já era maior, né? Era maior. E hoje, o que atrapalha até um pouco aqui é que tem tanta bola que, por uma temporada, o time de basquete de Bauru usa 3 tipos de bola. 3 tipos de bola? E numa mesma época, que a NBB e Liga Sul-Americana, Liga das Américas,
tem que ficar trocando de bola. Uma semana você joga Mas com não uma tem uma bola padrão que todo mundo joga aí? Não. A gente joga o Paulista com a Penalty, joga o NBB com a Spalding e joga a Liga das Américas e Liga Sul-Americana com a Molten. Mas aí está a questão de patrocínio. Mas do ponto de vista, apesar das marcas do formato, as bolas são diferentes? São. Que curioso. São. E atrapalha. Peso, às vezes tamanho. No futebol tem peso para o salão também. Agora tem uma circunferência básica e um peso padrão. No basquete não é assim? Não, é para ser, mas sempre muda alguma A coisa. diferencinha. Tem. Tá. Se o tamanho da bola mudou, do aro também mudou no tempo? Não. No tempo que você jogava ou é Não, igual? É igual. Ficou mais fácil então fazer sexta hoje, vamos sacanear quem está jogando agora. Os caras que dão mole demais, cara. São muito porque acomodados. Porque a tua era maior e era mais dura de fazer. Para fazer um gancho e fazer ela encaixar lá. Tá. Usar tabela no basquete. Aqui eu estou falando para os milhões que nunca jogaram. Né? Quando eu lembro de brincar, eu usava porque eu não sabia arremessar mesmo. Então era uma muleta. Lá é uma ferramenta? É um ótimo recurso. É um ótimo recurso. Tanto de referência, como até para possibilitar mais rebote. Porque você tem uma noção melhor de onde a bola vai. Se você pensar num pivô baixinho, não dá. Agora, armador alto, é possível? Mediano? Tem cara... Magic Johnson. Habilidoso, que resolve. Daqui no Brasil, Kadum tinha 2 metros, jogava de armador. E muito bom armador. Não quero que você dê de ninguém aqui não, mas você jogou com o Oscar. Dizia que ele era o Romário do basquete. Fazia o que fez, mas não gostava muito de ficar treinando lá. Tem um mito também de que, ao contrário, ele treinava muita repetição. Não, ele treinava demais. Ele realmente era 1000 arremessos todo dia. E na seleção, se a gente brincasse de falar de não treinar, até apanhava dele. Treinava que nem um louco. Você, no seu caso, gostava de técnicos mais raivosos, coléricos, que gritam, fazem o diabo, ou aqueles mais tranquilinhos que chegam na beira da quadra, vem cá? Cara, ou tanto faz, a gente estilo, sempre gosta do técnico pai, né? A minha história é que o meu pai era o Mortari. É o técnico que eu mais joguei. Mas eu peguei todo tipo de técnico. Hélio Rubens, intenso demais. A gente queria arrancar o bigode dele na unha, mas uma eloquência assim que te deixava vidrado assim. Ele acabava a pré-eleição dele, você queria morder a bola, queria fazer tudo. Tive técnico americano que, passar uma temporada com ele foi difícil demais, por essa cobrança intensa. Para nós, brasileiros, ser até chato, mas um excelente técnico. O nome dele era Mike Frink. Sim, difícil, mas acho que nós, brasileiros, gostamos dos mais tranquilinhos. Você jogou profissional até os 40 anos. Essa é alguma idade de referência para a questão do basquete? Eu sei que depende da questão física. É mais físico. O Oscar, por exemplo, jogou até 45. Né? Tem jogador que com 35, 36 está parando. A gente vê o Alex hoje está com 36, vai disputar uma Olimpíada e está cheio de saúde ainda. Então depende muito. Até tem atleta que já deu. Teve atleta com potencial de seleção que com 28, 29 parou. Até hoje a gente não entende. Josué, o esporte de alta performance, aí serve para quase todos eles, ou todos eles têm uma sobrecarga de atividade física hoje, de preparação, jogos, temporada, completamente diferente do teu período. E acabei de fazer uma matéria aqui para a TV Câmara sobre a questão do pós-atleta, o período de lesão pós-atleta. A gente conversou com alguns, o Bernardinho, por exemplo, falando do Carlão, da geração do vôlei, que ele tem dificuldade para baixar e pegar alguma coisa no chão, porque ele tem problemas sérios de lesão. Aí alguns tiveram mais lesão ou menos lesão. Mesmo assim, por causa dessa questão do limite da alta performance, muitos têm problemas físicos depois.
qual que é a experiência que você tem? Depois a gente fala do teu caso, olhando para os colegas. Cara, a gente força o nosso corpo ao máximo praticamente todos os dias. Assim, é impossível não ter um saldo depois que você termina, assim, porque é muito salto, é muita corrida, é muito impacto, é muito contato físico, né? E por mais que você treine, sempre sobra alguma sequela no final, assim. A gente foi fazer uma matéria para a TV Câmara, que você estava acompanhando a escolinha do teu filho, o Lucas, lá na Luso, e você ficou uma boa parte do tempo sentado, tinha cerimônia em pé. Aí você falou, olha, se ficar muito tempo, tem um problema no pé aqui. Você já se adquiriu com o esporte? Com o tempo. Porque o meu pé, com o tempo ele foi pegando uma deformidade óssea, ele foi ficando para fora. Tá. Então, como eu sou muito grande, então era muita sobrecarga, aí a face plantar dele começou a ficar muito tensionada. Aí eu já comecei a não conseguir andar, porque 2 tendões que passam embaixo do pé estavam totalmente tensionados. Aí eu tive que fazer uma cirurgia para liberar essa face. Aí liberou. Só que a cicatriz virou queloide. E a cor negra tem mais tendência a ter essa queloide. Essa queloide ficou raspando no tênis. Aí com o tempo essa queloide abriu, aí ficou carne viva. Aí eu tive que tirar, fazer uma cirurgia plástica, que foi feita aqui em Bauru. Aí tirou a queloide, fez enxerto, aí voltou a queloide onde estava e aonde tirou a pele, formou mais uma queloide. Então nessa queloide eu piso o dia inteiro. Tá. Então se eu não cuidar, ele é um aí fica daquele jeito. E vai machucando. Então tem que ficar tratando com pomada, essas coisas, para não piorar. E aquele dia estava bem intenso, estava bem inflamado. Entendi. Você fica muito tempo em pé, você tem lesão do joelho, você tem alguma questão que você tem que tomar mais cuidado? Não, só cansa. Cansa. Tá. Acho que pelo próprio tamanho eu sempre tive essa dificuldade. Ficar em pé parado, para mim, é uma das piores coisas que tem. Os esportes vivem fazendo bobagem com a questão da discriminação. No teu período de jogo, tinha muita questão de perturbar por causa da cor? Não que eu tenha visto. Eu nunca passei nenhum constrangimento. É uma idiotice mais própria de agora. Porque no futebol, ou é mais evidente agora. Eu tenho visto. No basquete, no vôlei, no futebol. Tinha mais coisa de jogo, tá. Assim, mas era coisa na quadra mesmo. O xingamento normal que existe até hoje, mas do jogo. Mas nada assim ofensivo. Não como uma questão racista, mais específica. Pelo menos que eu tenha visto ou escutado, a meu respeito, não. José, nada ou quase nada é feito para quem tem 2 metros de altura. O avião não, a poltrona não. A gente trocou aqui para gravar, inclusive, porque a que a gente usa não ia caber. Não ia aguentar. Eu já tenho 1,90 e tenho dificuldade. Fico imaginando as coisas do seu cama, enfim, a gente podia falar uma infinidade de coisas. A turma do basquete tem que se adaptando sempre, o tempo inteiro mesmo, é desse jeito? Sim. Principalmente na nossa época mais antiga, não tinha cama. Todos os hotéis, da canela para baixo, da panturrilha, na realidade, para baixo, fora da cama. Chuveiro, lava primeiro o corpo, depois você agacha para lavar a cabeça. Boa lembrança. Roupa. Para mim, até hoje ainda é muito difícil achar roupa. Que número você calça? 49. 49. Hoje já não é tão difícil. Antigamente era praticamente possível. Você tinha que aproveitar as viagens para fora. Quem é grandão assim come mais ou não tem nada a ver a relação da quantidade de calorias? Cara, que tem? Eu já peguei uns baixinhos que manda ver. Que manda ver? Mas a gente gosta de comer. A gente gosta. Tá. O que você gosta de fazer quando você não está relacionado com o basquete? Cara, a gente em casa gosta muito de cinema, de assistir filme, ou quando não tem cinema assiste em casa mesmo. Fora comer também, que a gente gosta muito de churrasquinho, não dá para dispensar, segura bem. Agora eu tô para me cuidar, porque para mim o me cuidar não é só o gostar ou ser luxo, é necessidade. Claro. Para eu estar bem. Então tô na onda do CrossFit. E me apaixonei. Por mais intenso que seja, me apaixonei.
Ele dá resistência? Falar agora para a moçada aí que está saindo do mundo sedentário, ainda está indo lá brincar. Dá. E ele ainda é um esporte que assusta muito, porque a gente vai olhar os vídeos, a gente fala, meu, não dá. Não dá. Só tem maluco ali. Até hoje eu acho que só tem maluco ali. Mas, no meu caso, então, os exercícios são adaptados. Até que você chegue a conseguir fazer algum exercício daquele ali, você vai no processo pedagógico mesmo, de aprendizado, de melhorar a mobilidade, melhorar alongamento, melhorar a força, para conseguir. Então, você não vai colocar aquele monte de peso. Se precisar, você vai usar um caninho de PVC só como referência para poder fazer o agachamento. Você vai melhorar essa mobilidade de perna e força para conseguir fazer o agachamento. O agachamento não é só metade, o agachamento é completo. Então, existe um processo até chegar nesse completo. E quando você vai chegando, você vai vendo as vitórias. Então, não tem problema nenhum. Os professores são extremamente capacitados e compreensivos, sabem dessa dificuldade e instruem de forma correta. Usando as referências e limitações de cada um. Para fazer barra, por exemplo, eu tenho dificuldade até hoje. As primeiras que eu fiz, colocava um banquinho, eu segurava, eu ficava saltando do banquinho. Aquela coisa bem de criança mesmo, para conseguir fazer. Você já fez pilates ou conheceu de alguma forma? Não, porque eu gosto da movimentação. Então se é para fazer, então vai pro clinch mesmo, não, nada devagarzinho não. Zé, a fé e a religiosidade te acompanham há bastante tempo. Isso também era lá no período de atleta? Não, isso é uma questão Sim, mais sempre recente? foi. Que eu acho que me ajudou bastante, principalmente nessa parte explosiva. Isso sempre me ajudou, até porque a gente sempre buscou a referência mesmo de Cristo, né? E ele foi o mestre da sensibilidade de não se exaltar diante das adversidades, né? E a gente tem realmente ele como referência. O pai do Lucas é mais durão do que o filho do Aristides? O senhor Aristides, como pai, foi mais duro com você do que o... Não, meu pai foi sempre muito sossegado. É? Sempre muito sossegado, assim, comigo. Meu pai, guerreirão lá, trabalhava construindo prédio, depois... E esse trabalho era inconstante, né? Porque você terminava um prédio, você tinha que correr atrás de mais trabalho. Você tem quantos filhos? Somos em 5 hoje. 5 filhos. E um morreu no início. Só você no Seriam esporte? 6. Não, meu irmão jogou. Só meu irmão. Eu tive uma irmã que jogou pouco tempo, mas aí parou. Mas quem seguiu mais tempo foi eu e meu irmão. Falar de família é uma questão que mexe com conteúdos, naturalmente. Olhar para o seu Aristides e a dona Alzira, eles ralaram pra caramba mesmo, sem ter pego a bola na mão para poder fazer com que, na forma e nas possibilidades deles, você pudesse realizar. Sim, bastante. Bastante. Minha mãe, empregada doméstica, e teve que deixar na creche um tempo os filhos, depois, já maiores, como a gente morava no terreno com família, dava para ficar mais tranquilo. E meu pai, nessa correria, meu pai era tão assim que, eu com 11, 12 anos, eu comia até a parede, o que tivesse na frente. Então meu pai sabia que quando ele fosse voltar do serviço, eu ia estar lá na frente de casa, para saber se tinha sobrado o lanche. Aí ele não comia um lanche, porque sabia que eu ia estar lá e já deixava lá na porta da entrada do lanche comigo. Assim, Tava grandão? Meu, crescendo compridão, cara. Aí meu pai abria a mão do lanche dele lá para eu continuar crescendo. Tá. O Oscar foi fora da média, naturalmente. Mas você jogou com uma geração que tinham vários fora da média. Sim, eu tive o privilégio de jogar com a seleção que foi campeã em 87. Eu comecei na seleção em 90 e aí 3 anos antes, os caras que eu admirava, eu estava treinando com eles. Eu fui até sem muita expectativa de ficar na seleção, porque ia ver corte, e eu estava competindo com um cara de 2,18, e que era o cara do momento, na época, né? E fui treinando, e por gostar, eu fui treinando, normal, e eu me adaptava
ao nível rapidamente, assim. Sim. E fui treinando, e fui ganhando espaço, e de repente, no dia do corte, cortou o cara de 2,18, e ficou o Fernando Minuti, que era outro rapaz da mesma geração minha, que ficou na seleção, e ver que esses feras ficaram contentes e vieram dar os parabéns, assim, contentes da gente ter ficado assim, foi um dos grandes privilégios da minha vida, assim. Você jogou com o primeiro Dream Team americano. Joguei. Pela seleção. Cara, foi inesquecível. Primeiro dois tipos de emoções, né? Tipo assim, os caras top do mundo, cara. Eu vou jogar contra eles, pá. Aí vem a segunda emoção. Cara, eu vou jogar contra eles. E agora? O que eu vou fazer? Dentro da quadra? Vou olhar. Era o José Medalha. José Medalha? José Medalha. Tá. Você se recorda? Você chegou a falar, ó, vamos jogar com os caras bons, vamos jogar bola. Joga. Gente, a gente vai perder de 20, 30, não interessa. Não tem muita estratégia, não tem como ficar fazendo muita estratégia. Joga, se diverte, meu. Fecha com os os caras fazem lá, fecha lá, os caras fazem. Com eles se diverte, curte o momento. Curte o momento. E pra mim foi super bom, porque eu era o mais novo da seleção na época. E pude jogar bem. E esse jogo e o jogo seguinte, que foi contra a Alemanha, foram jogos que mudaram minha história. Mudaram por quê na época? Porque você conseguiu se desempenhar bem também, mas você conseguiu mostrar para outros que você podia. Esses jogos, porque americano, ele gosta de ver esses confrontos, de ver você com tal jogador. Então, eu estava jogando com os top da NBA e joguei, fiz minhas cestas, tomei meus tocos, joguei. E no jogo seguinte era um jogo extremamente importante para o Brasil contra a Alemanha e tinha um pivô que estava na NBA. E foi o meu melhor jogo da Olimpíada. E foi um jogo que a gente começou mal e ganhamos o jogo. E eu saí assim, jogando muito bem e jogando muito bem contra esse cara. Eu tive convites da NBA logo depois. Que legal. Disso, assim, como me viam dentro do basquete mudou totalmente ali. José, muito obrigado de você ter vindo conversar conosco aqui. A referência desse jeito intimista aqui do Câmara Livre é transferir todas essas experiências e mesmo com as perguntas mais óbvias do mundo, tamanho a bola do basquete, a gente transfere informação para as pessoas que, lógico, não conhecem o basquete e aproveitar para transferir a sua história. Nada, eu que agradeço o convite e estou sempre disponível. Obrigado. Hoje a gente conversou com o Josué dos Santos, o cara pivô do basquete com 2,7 metros, 49 nos pés e muita história sobre as cestas que fez e o seu gancho que ficou marcado na sua trajetória. Até a nossa próxima conversa aqui no Câmara Livre.